Olá, tudo bem? Meu nome é Luana Casanova e você está no canal Sala de Espera. Olá! Antes de mais nada, eu quero pedir para você dar aquele joinha e se inscrever no nosso canal. Não esquece de ativar aquele sininho para poder receber as nossas notificações. Meu nome é Gazali e te convido para esse papo gostoso. Estamos aqui com a doutora Andrea Fiamoncini, psicóloga, e ela veio nos dar uma dica de como anunciar uma separação para o seu companheiro e como lidar com os próximos passos depois desse momento tão importante. Tudo bem, doutora? Bem, muito obrigada pelo convite. Doutora, nos dê uma dica, qual é a melhor forma da gente anunciar uma separação para o nosso companheiro? Então, no primeiro momento, a gente precisa entender em que situação está o casal. Tendo em vista que se for uma mulher e ela já tem essa decisão tomada e ela quer anunciar ao marido que ela quer se separar. Se essa decisão já está tomada, o ideal mesmo é que ela puxe a responsabilidade para ela, que geralmente não é o comum. O que geralmente acontece? Quando alguém decide se separar, geralmente esse casal já não está bem há bastante tempo. Então tem conflitos, tem brigas, tem discussões, e quando tem isso, o casal chega no momento de estar o tempo todo acusando o outro, agredindo, insultando, né? E isso não é legal para a relação. Se no momento de você falar que você quer se separar, você chegar nesse ponto de uma discussão, é muito difícil depois disso você querer fazer com que os procedimentos sejam bons, ou que seja de uma forma amigável. Então quando a gente puxa a responsabilidade pra gente, a gente assume o risco. Então assim, ao invés de falar, olha, eu não te aguento mais, estou de saco cheio, porque você não cuida das crianças, porque você não quer saber de sair de casa, só quer ficar jogando videogame. Quando a gente tem esse comportamento, a gente acaba ativando no outro uma emoção muito forte. E aí o outro, na defesa, vai querer contra-atacar. E aí fica difícil a gente poder ouvir o outro. Então o ideal, quando a gente fala em assumir a responsabilidade, é poder dizer assim, olha, eu não dou conta mais, eu não estou me sentindo bem, eu não estou mais investindo nessa relação, né? Estou causando sofrimento pra gente. Então, quando a gente fala dessa forma, a gente acaba amenizando um pouco, a outra pessoa consegue ouvir de uma forma um pouco mais leve e consegue pensar, raciocinar e talvez até compreender que de fato a separação seja a melhor opção. Então, a doutora entende que no momento que a gente anuncia a separação ou a vontade de se separar, se não for dada da forma correta ou da forma pacífica, isso pode criar uma mágoa tão grande que pode dificultar até as próximas etapas, porque querendo ou não, a separação não termina naquele dia, né? Uhum. Tem muita coisa para se resolver também. A doutora entende que isso, talvez essa memória ou talvez essa mágoa possa estender um pouco mais o problema ou criar mais problemas no futuro? Pode, porque assim, se o casal ele já tem como um padrão de comportamento essas discussões de forma agressiva, né, com essa fala muito de ficar agredindo, de ficar apontando, insultando, isso não vai parar naquele momento. Quando for chegar na parte civil ou jurídica, vai acontecer da mesma forma. Quando for para resolver as questões dos filhos, vai ser da mesma forma. Então, o ideal é que já no primeiro momento, você assumindo a responsabilidade, né, puxando para você, olha, eu não dou conta, né, não estou conseguindo investir na relação, você tende a construir, então, talvez uma relação mais confortável para poder discutir os passos posteriores. Né? Então, quando vai chegar na parte civil, na parte de discutir os bens, dinheiro, finanças, você consegue talvez quebrar um pouco aquele clima pesado de discussão, de briga e talvez fazer com que ambos consigam chegar num consenso, num acordo sem grandes problemas. E qual seria o momento, doutor André, para chegar para os filhos, declarar para os filhos? Então, o ideal é que o casal faça isso junto. Não precisa entrar em detalhes, né? Porque dependendo da idade da criança, ela não vai entender e também não vão mesmo. Então, o ideal é que fale assim, olha, a gente não está nos dando super bem, a gente resolveu se separar, vai ser melhor para nós, cada um seguir a sua vida. Podendo falar dessa forma, a criança vai entender que realmente o casal vai ficar bem separados. E é importante que eles mantenham isso depois. Então, assim, ela toma muito cuidado com a criança para que não coloque para eles o que o casal está passando, para que a criança não tome partido. Seria esse o caminho? Isso, exatamente. Então, assim, quando o casal juntos na frente da criança digam, olha, nós não estamos bem, fica numa neutralidade.
Então teria que usar como, assim, que palavras? Tipo assim, ó, papai e mamãe estão se separando, ou o marido e a mulher? Porque é muito importante também a questão da fala, né? Porque papai e mamãe não se separam. Isso. Então o ideal é dizer assim, olha, nós estamos nos separando enquanto marido e mulher, mas enquanto pai e mãe nós vamos continuar cuidando de você, te amando e procurar dar o que for melhor para você. O que muito acontece é justamente o contrário, né? Da mãe falar assim, porque teu pai não quer mais ficar comigo, porque teu pai quer se separar. Porque teu pai traiu, a mãe traiu, né? E aí você já começa a colocar na criança informações que não convém, que não agrega, né? E já vai fazendo com que a criança comece a olhar para esses pais de uma forma diferente. Mas e a sociedade? Me parece que tu deve satisfação também na hora de separar. Então, aí entra justamente naquela questão também de puxar a responsabilidade. Então, se não é só perante o marido ou a mulher de dizer, né, que eu quero me separar, mas é em relação aos familiares, à sociedade, aos amigos. Porque o comum também é o contrário. O comum é quando você está numa roda de amigos, você fala assim, porque eu me separei porque eu não aguento mais dele, porque ele me enche o saco, porque ele não me ajuda mais em casa. Então, isso também não agrega. Você acaba fazendo com que a família, os amigos também tomem um partido, às vezes exclua um ou outro da relação, e que não é necessário, porque é necessário porque tem um vínculo com os dois. Então, quando você puxa essa responsabilidade, é diante da família, dos amigos, da sociedade. Então, assim, as pessoas têm curiosidade de saber, mas o que aconteceu? Não estávamos bem, né? Chegou um momento, não estávamos conseguindo investir na relação, então achamos por bem se separar. Seria um momento de não arranjar culpados. Porque não existe culpado. Não tem culpado. Né? É muito comum querer culpabilizar um ou outro. Isso que é uma das formas mais erradas de você querer se separar. É você culpar o outro. Como se isso, claro, pode ser que traga um alívio momentâneo para você, né? Mas não existe. Quando eu busco a melhor forma para anunciar a separação para o meu companheiro, comunicamos aos filhos e efetivamente houve a separação até de fato. Eventualmente a outra parte está resistindo, porque ela não se conforma, por mais que você tenha sido o máximo de sensível, né? Como é que a gente faz para poder manter uma boa relação quando você tem um filho no meio? A doutora recomenda que tenha intervenção de terceiros para que faça essa mediação, de repente na hora de buscar e levar a criança, tentar sempre contar com o apoio da família quando há resistência de um dos dois na separação? Sim, o apoio da família é fundamental numa situação dessa, né? O importante também é entender qual é o comportamento quando você tem essa resistência. Por exemplo, às vezes a pessoa pode ter um comportamento resistente de ficar chorando desesperadamente, querendo voltar arrependido por alguma coisa, ou às vezes ter um comportamento muito agressivo, né, com ameaças. E atacar, ou até alienar, fazer alienação parental também, né? Então é importante, claro, a participação da família também, a gente precisa entender, não que tem que ter um lado, né, mas o que a família pensa. Se a família está de acordo com procurar o bem-estar da criança, dessa separação, ou se eventualmente concorda com o comportamento daquela pessoa resistente, né? Mas sempre tem que estar atento no bem-estar da criança. Então, assim, se está tendo brigas, discussões, então que esse casal tente resolver de uma forma que a criança não esteja no meio, naquele espaço. Então, se os avós, se tiver irmãos, puder também acolher a criança, buscar ou levar para a escola. Não seria o caso de terceirizar, né? Mas, de repente, contar com o apoio deles, né? Contar com apoio. E se, eventualmente, a família também não está dando conta desse suporte, de procurar também um apoio mais externo ainda, ou de profissional ou advogado, para também trazer uma mediação, uma orientação, ou até mesmo de um psicólogo, um terapeuta, para buscar elaborar e compreender melhor essa separação. Então é isso, doutora Andréia. Qual é a dica que você deixa para hoje? Então, os principais pontos é buscar se responsabilizar por essa decisão, né? Procurar anunciar de uma forma para a criança em que tenha uma neutralidade, sem fazer com que a criança assuma algum partido, né? Preservar o bem-estar da criança, né? Então, assim, as regras, a educação que a criança tinha antes, quando o casal estava casado, é importante que eles mantenham quando estão separados também, né? Sempre buscando preservar esse bem-estar. E se ainda assim tiver dificuldades, estiverem tendo problemas, de procurar ajuda externa, de um psicólogo ou um advogado que possa estar orientando melhor. Então é isso, doutora Andréia, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no Sala de Espera. Agradecemos muito pelas dicas que você deu hoje, né, para que essas pessoas, os casais que estão nesse caminho infeliz do divórcio, da separação, que utilizem essas dicas tão ricas que a doutora trouxe hoje. Eu que agradeço pelo convite e fico à disposição. Muito obrigada.
Se você curtiu esse vídeo, aqui no nosso canal você encontra muito conteúdo bacana. Deixe seu like, seu comentário e inscreva-se no nosso canal. Até mais!